Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço nesta noite. Te agradeço nesta noite, ó Pai, pela oportunidade que estamos de te adorar e te glorificar nesta noite. Abençoa a vida da tua igreja e que o teu Espírito nessa noite venha se revelar de uma forma poderosa através da tua santa e bendita palavra. Deus, seja conosco e nos abençoa para a glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Capítulo de número 5, versículo de número 28 apenas. E eu gostaria de antemão já intitular essa mensagem: A Fé que Gera Milagres. A fé que gera milagres. Capítulo de número 5, versículo de número 28 diz assim: Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29 diz: Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Vamos só assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. A fé que gera milagres. Sabemos que a fé ela tem vários aspectos. E um dos aspectos da fé é justamente a capacidade de gerar milagres. Porque tem a fé natural que nos leva a acreditar em coisas naturais, como por exemplo, nós cremos que existe o espaço sideral, mesmo não podendo ver durante o dia a olho nu. Quando chega a noite, aleluia, percebemos que há algo além do céu atmosférico, aleluia, sob o qual nós estamos. É uma fé natural. E existe também a fé para a salvação. A fé para a salvação é a fé que nos levou a crer que Jesus é o Filho de Deus e que em nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nos garantir vida eterna. Essa é a fé que Paulo fala: sem fé, aleluia, que essa fé, aleluia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a fé para salvação, é a fé que gera salvação. Mas a fé a que eu me refiro nessa noite, tendo como base os versículos 28 e 29 do capítulo de número 5 de Marcos, é uma fé diferente. É uma fé que capacita o ser humano a operar ou gerar milagres. Isso quer dizer fazer acontecer coisas que a medicina natural ou a ciência humana não tem a capacidade de explicar. Que foi a fé que foi gerada no coração de uma mulher anônima, porque o escritor João Marcos, que fez esse registro do capítulo de número 5, do versículo 21 até o versículo de número 43, relatando acerca de um fato acontecido na história de um homem chamado Jairo, ele introduz como um paralelo no meio dessa narrativa a história dessa mulher, que em poucas palavras ele dá um resumo de toda a situação que esta mulher, cujo nome a Escritura não revela, mas que ficou marcada
na história dos evangelhos, na história do evangelho, retratada no evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho segundo Marcos, que nós estamos usando como base nessa noite, e o evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. E nessa palavra, Marcos informa-nos que essa mulher, aleluia, subitamente foi acometida de um flagelo ou uma enfermidade que infelizmente, ou eu posso dizer felizmente, possibilitou essa mulher a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque essa mulher, ela diz a Escritura que um certo dia ela foi acometida de uma hemorragia, e essa hemorragia ela não cessava. E a Escritura diz que ela visitou todos os médicos possíveis e acessíveis daquela época. E a Escritura diz que ela teve que se desprender de tudo que possuía para garantir a sua saúde. E a Escritura diz que infelizmente não foi possível resolver o seu problema, apesar de todos os gastos, de todos os custos que ela teve. Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo diante de uma situação calamitosa de quase 12 anos, essa mulher nos deixa alguns exemplos que nos leva a entender que essa fé, ela é necessária para que o milagre que nós esperamos receber da parte de Deus, ele aconteça e seja gerado e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quando nós paramos para analisar a vida dessa mulher, nós percebemos alguns passos que essa mulher teve que dar para atingir esse grau de fé que gerou um milagre da cura divina, que foi o estancamento do fluxo do seu sangue. Algo que a medicina daqueles dias não pôde resolver. Algo que os médicos daqueles dias não puderam trazer a solução. Primeiro passo que eu vejo que essa mulher deu para atingir esse nível de fé é algo que é fundamental também para os nossos dias. Aí você me pergunta, qual foi esse passo, pastor? O primeiro passo que eu percebo que essa mulher deu para que essa fé fosse gerada e ela pudesse ter essa fé, esse nível, chegasse no nível suficiente para que o milagre acontecesse na vida dela, o primeiro passo foi ela entender, aleluia, que nenhuma circunstância paralela poderia ser suficiente para impedir de alcançar o seu milagre. O primeiro passo para você alcançar o milagre da parte de Deus é entender que nenhuma circunstância paralela pode servir de impedimento para você alcançar o propósito da tua fé. Porque, irmãos, aquela mulher, aleluia, a Escritura diz que ela ouviu falar de Jesus. E o fato dela ter ouvido falar de Jesus, com certeza também ela ouviu falar do que Jesus era capaz de fazer em favor do que confiava nele, em favor do que tinha fé. Só que a Escritura vai dizer que quando ela vai ao encontro de Jesus, Jesus ele estava ocupado com outros assuntos. Qual era o assunto? A situação da família de Jairo. Jesus, ele ao chegar naquela margem, a Escritura diz que Jairo, principal da sinagoga,
se prostra diante de Jesus, no meio de toda aquela multidão, e implora a Jesus que ele fosse com ele até a sua casa para curar a sua filha de quase 12 anos, filha única, que estava à beira da morte. Ou seja, Jesus estava ocupado com esse interesse, com esse propósito, com esse objetivo. Mas a palavra de Deus vai dizer que apesar de Jesus estar ocupado com os outros interesses, isso não foi barreira para que um milagre acontecesse na vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, que era a vida daquela mulher. Aquela mulher estava também numa situação de risco, estava à beira da morte, porque há 12 anos aproximadamente estava com aquele fluxo, estava com aquela hemorragia que não cessava, que não parava, que não estancava. Mas a palavra de Deus vai dizer que apesar de Jesus concordar com, aleluia, Jairo, e decidido ir à casa de Jairo, e apesar da circunstância, ou seja, da multidão estar apertando, oprimindo, tentando extrair um milagre, isso não foi barreira para impedir que aquela mulher alcançasse Jesus e dele alcançasse o milagre. Você tem que entender que não importa quem se coloque contra ou quem se coloque como barreira, tentando te desestimular, tentando te atrapalhar, tentando te atrasar, tentando de alguma forma te convencer a mudar de ideia. Porque quando aquela mulher viu, aleluia, o volume de pessoas e o que ela teria que passar para poder chegar aonde ela tinha que chegar, irmão, ela colocou algo no coração. Não vai ser essa circunstância que vai impedir de eu alcançar o meu milagre. Eu já vim pela fé até aqui e agora eu vou até o fim. O problema é que tem gente que começa até empolgada, irmão. Porque tem coisa que não acontece da noite para o dia. Tem coisa que é um processo. Olha o processo que essa mulher teve que passar. Essa mulher, devido à sua hemorragia, ela enfrentava muita discriminação e não podia, aleluia, se relacionar socialmente e nem comparar. Aleluia, é a única companhia que ela tinha eram pessoas com os mesmos problemas que ela estava enfrentando. Ou seja, ela não tinha ninguém para dizer: vai dar certo, vai lá que Deus vai operar um milagre, vai lá que a tua vida vai mudar, vai lá que o que Deus falou vai se cumprir. Não, todo mundo estava na mesma situação. Só que eu acho interessante é que diante, aleluia, de um cenário caótico em que ela não encontrava ninguém para incentivar, ninguém para apoiar, ninguém para ajudar, ela teve que entender que se ela não tomasse uma posição, aquela circunstância ia impedi-la de alcançar o seu milagre. Eu quero te dizer nessa noite: não dependa dos outros para alcançar o que Deus te prometeu. Não dependa dos outros para alcançar aquilo que deseja o teu coração. Se é de um milagre que você está precisando, só você sabe o quanto você está precisando desse milagre. Quem está junto de você muitas das vezes não entende o que você está passando, não entende a dificuldade que você está enfrentando, não entende, não sente, aleluia, as tuas fragilidades, as tuas dores, os teus traumas, aleluia, porque aquela mulher estava arrebentada. Pensa numa mulher, aleluia, sangrando de dia e de noite, sem poder se relacionar com ninguém, sem poder tocar em ninguém, não tinha afeto, não tinha consideração, não tinha ajuda, não tinha nada, era só ela e Deus. Mas é nessa hora que a fé se manifesta, irmão. Aleluia. Primeiro,
Não deixa que circunstâncias paralelas sirvam de barreira para você alcançar o teu objetivo. Nada pode te segurar, a não ser você. Primeira coisa. Segundo passo que aquela mulher deu para poder alcançar um nível de fé, para alcançar um milagre. A Escritura diz, no versículo 26, havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quando tinha, nada lhe aproveitando, indo antes de mal a pior. Sabe o que é isso? Desapego. Muitas das vezes o que nos leva a marcar passo é o nosso apego a coisas que não satisfazem espiritualmente. Tem gente que muitas das vezes deixa de fazer certas coisas porque tem medo de perder ou de ter prejuízo em algo que custou para conquistar. E com isso limita-se a fé. Deus manda te dizer: te desapega do que te prende, para que você possa alcançar um nível de fé suficiente para viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Porque Abraão teve que abrir mão. Se Abraão não abre mão, a história dele acabava no capítulo 22 de Gênesis. Não prosseguiria para o capítulo 25. E ele não seria reconhecido como nosso pai na fé. Não teria memorial junto de Deus, porque ele teve que desapegar. Sabe por que tem muitas vezes que Deus ele permite que tenhamos perdas na nossa trajetória? Porque tem certas coisas que se colocam entre nós e o nosso Deus e nos impedem de tomar determinadas atitudes no tempo que Deus ordena e nos leva a marcar passo na presença de Deus. O que não é o caso de Jó. A palavra do Senhor diz que ele perdeu tudo, inclusive a saúde, mas a sua fé permaneceu firme. Para mostrar para Satanás que é possível adoração desinteressada. Aquela mulher teve que perder tudo para entender que nada daquilo satisfaria o que só Jesus poderia fazer por ela. Tem gente que confia numa casa, tem gente que confia num carro, tem gente que confia num filho, tem gente que confia no marido, tem gente que confia no trabalho. Ou seja, são vários fatores que muitas das vezes te impedem de viver o sobrenatural de Deus. Várias coisas que podem ser levantadas no teu coração como possíveis ídolos que tomam o lugar de Deus no teu coração e te leva a te imitar em relação a Deus. E Deus está mandando te dizer nessa noite: se você não se desprender, eu vou tirar. Porque aquela mulher teve que perder tudo para poder se encontrar com Jesus. Quase perdeu a vida. Se ela não perde o que ela perdeu, ela não chegaria à orla das vestes de Jesus. Ela chegou na falência total, não sobrou nada. Deus permitiu ela vender tudo. Tudo. Quando ela viu que não tinha mais onde se apegar, quando ela viu que não tinha mais em que confiar, aí ela entendeu: agora é só Deus. E não era força de expressão não, irmão, era certeza de fé. Agora é só Deus que pode fazer, porque eu não tenho mais o que vender para tentar me curar desse mal. Agora é só Jesus.
tem que ter desprendimento. Não adianta só entender que circunstâncias paralelas não podem suprimir a tua fé se você não estiver disposto ao tudo ou nada com Deus. Ao tudo ou nada com Deus. Quando eu saí de Belém do Pará e cheguei aqui, irmão, eu saí sem saber o que ia ser na minha vida. Eu saí sem saber o que fazer. Saí de lá com pouca roupa. E quando eu cheguei aqui, meu pai queria me patrocinar. Deu tudo errado, eu não estava entendendo. Porque não era projeto de Deus o que eu estava querendo, o que ele estava querendo para mim. Meu pai. Aconteceu que perdi o meu pai em 2013, que era o único membro da família que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. Agora eu estava por conta de Deus. Aconteceu um problema no meu primeiro casamento, perdi o casamento também. E agora? Vou para onde? Irmão, eu tudo ou nada. Você só vive a fé quando não tem mais onde se apegar, irmão. Quando não tem mais onde segurar. E agora? Não conheço ninguém aqui. Minha família lá de Belém do Pará, todo dia, eu vou fazer o que agora? Perdi casamento, perdi família, perdi pai, perdi tudo. E agora? Não tem para onde voltar, irmão. E agora? Aí Deus vai lá e coloca a minha esposa atual no meu caminho. A primeira tentou me destruir, essa daqui me tirou da lama, me ajudou, me vestiu. E hoje estamos aqui. Estamos aqui para a glória de Deus. Glórias. Deus me deu a capacidade no que eu estou trabalhando hoje, não deixou faltar. Atravessamos a pandemia, não perdemos nenhum familiar, não morremos também na pandemia. Pelo contrário, foi o tempo que mais nós trabalhamos. Deus abençoou e hoje estamos aqui com o ministério. Não pretendia nem abrir mais igreja, Deus mandou abrir e abrimos. Já fizemos 1 ano e 3 meses. Isso é fé, irmão. É viver o sobrenatural. Aquela mulher não tinha mais homem, não tinha a quem mais recorrer. Acabou. Acabou dinheiro, acabou patrimônio, acabou tudo. Agora é o tudo ou nada. Mas a palavra de Deus diz que ela se desprendeu de tudo e foi ao encontro daquele que poderia solucionar o seu problema. Você não pode se apegar a nada. Se apegue somente em um, que é Deus. Porque quando você veio ao mundo, você veio sem nada. Veio pelado, sem dente, sem cabelo, sem nada, irmão. E quando sair daqui também, vai perder os dentes, vai perder cabelo. Vai levar nada, irmão. Quem tem dente de ouro, que se cuide. Com os saqueadores de túmulo aí. Não vai levar nada. Então para que se apegar? Ah não, eu não vou fazer o que Deus manda porque eu posso perder tal coisa. Então você vai perder tal coisa e vai perder também as promessas de Deus. Jesus disse: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, mas o que a perder por amor de mim a salvará. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Quanto você vai poder pagar para ser salvo, irmão? Quanto é que vale a tua alma? Custou um preço que só Deus pôde pagar. Aquela mulher teve que perder tudo, mas quando ela perdeu tudo, ela encontrou tudo. Porque o tudo dela era Jesus. Ela teve que perder tudo que ela achava que era tudo, para poder encontrar aquele que verdadeiramente é tudo na nossa vida. Então você, aleluia, entenda nessa noite. Não se apegue em bens materiais, porque os bens materiais acabam.
Mas a fé não, ela permanece. A palavra de Deus não, ela permanece. O reino de Deus, ele é inabalável, ele não passa, ele permanece. O problema de muita gente hoje de não viver as promessas de Deus é isso, tá? Pegar quando meu filho crescer, quando meu filho se estabilizar, quando meu marido estiver bem, quando fulano de tal tiver... Não, irmão, não para com isso. Para com isso. Abraão entrou nessa história. Ele criou Ló desde a sua tenra infância. Seu irmão faleceu e ele tomou o filho do irmão para cuidar como filho. A palavra de Deus diz que Deus manda ele sair de Ur dos Caldeus. Ele vai, só que leva o sobrinho junto. Sabe o que acontece? Deus começa a prosperar os dois. Lá na frente começa a ter conflito entre os funcionários de Ló com os funcionários de Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão percebe que já não dá para ficar junto. Sabe por quê? Porque quando Deus falou para largar a parentela, é largar a parentela, irmão. Se separaram. Sabe o que aconteceu? O sobrinho arregalou os olhos para Sodoma e Gomorra. Eu vou para lá que o negócio é mais fácil. Abraão foi para o deserto. Deus falou, vai para lá que eu vou te abençoar. Sabe o que aconteceu lá na frente? Teve guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que Abraão teve que reunir 318 homens e teve que comprar a briga do seu sobrinho lá. Quase perde a vida, mas resgatou o sobrinho, só metendo ele em problema. Aí depois sabe o que acontece? Ele continua morando em Sodoma e Gomorra. Aí Deus fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado já está fedendo nas minhas narinas. Já não estou mais suportando a podridão. Eu vou queimar tudo. Abraão falou, mas o meu sobrinho, meu filho está lá, o meu sobrinho Ló está lá. Se tiver 10 justos, o senhor vai matar todo mundo? Começou com 50, né? Se tiver 50, o senhor mata todo mundo? Olha, se tiver 50, eu não mato. Só que não tinha. E se tiver 40, ele começa a conversar com Deus, dialogar com Deus, negociar com Deus. Quando chega em 10, nem 10 tinha, era só Ló que tinha de justo. Então foi destruído. O que foi que aconteceu? Deus vai lá e envia os anjos para livrar Ló por causa de Abraão. Aí depois não se ouve mais falar de Ló. Aí Abraão continua a sua jornada finalmente. Depois que Ló sai de perigo e de cena, a história só foca em Abraão. Sabe por quê? Porque ele entendeu que quando é para você, é para você. Não é para terceiro. Era para levar só o que era da família, esposa e funcionários. Então, irmão, se não houver o desapego, você não vive as promessas. Você vai ver sim o cumprimento da promessa na vida dos outros, mas na sua vida você só vai ouvir mesmo a promessa. Deus vai te abençoar, Deus vai alargar os teus termos, Deus vai te favorecer, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai aquilo outro. E o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e nada acontece. O tempo passa e nada acontece. Por que não acontece? Porque você ainda não se desprendeu do que está te limitando. Deus falou, sai, deixa, abandona, vaza. E você continua aonde Deus falou que não é para você estar. Aquela mulher teve que sair. Ela poderia estar acomodada lá no Vale dos Hemorrágicos, junto com todos os outros hemorrágicos que sofriam do mesmo problema, cada um compartilhando. Sabe aquele tipo de gente que parece que gosta de disputar um problema mais grave do que o outro? Ah, fulano, eu estou sentindo tal coisa aqui. Ah, nem te falo, o meu dói mais ainda. E assim começa aquela disputa de desgraça, um mais desgraçado que o outro. Acho que era o que acontecia lá no Vale dos Hemorrágicos. É um sangrando mais que o outro. Aí começa, não, o teu sangramento não é suficiente. O meu eu estou sangrando mais. E começa aquela disputa. Quem está mais na situação dificultosa, calamitosa, irmão, sai desse negócio. Porque Deus não te chamou para viver calamidade. Deus te chamou para viver promessas de fé e de vitória. Deus não te chamou para viver, aleluia, isolado num vale de hemorrágico.
Deus te chamou para viver em sociedade, em família, com dignidade. Aleluia. Rablastúbia de calabachedecai. Deus não te chamou para viver uma vida de discriminação. Deus te chamou para viver uma vida de respeito. Mas você só vai viver quando você sair de onde Deus já te mandou sair. É o primeiro passo. Ela teve que sair. Eu não vou me conformar com essa hemorragia. Eu vou sair desse lugar de derrota e vou ao encontro da minha vitória. E a palavra de Deus diz: quando ela chega até Jesus, não tinha mais em quem se apegar, e não levou em consideração a adversidade, ela colocou no seu coração, ela falou para si: se eu tocar, o milagre vai acontecer. Sabe o que é isso? Convicção. E aqui eu encerro. Obstáculos não podem suprimir a tua fé. Desprenda-se do que te separa de Deus e sai de onde Deus já mandou você sair ao encontro do milagre. E por fim, tenha convicção do que você quer, que Deus fará conforme o desejo do teu coração. Se tão somente tocar na orla das vestes dele, eu sararei. O sangue vai parar e a minha vida vai mudar. De imunda eu vou ser purificada. Então toque em Jesus desse jeito. Deseja a purificação para que ela chegue na tua vida. Não adianta Deus falar que vai te purificar, que vai te curar, que vai te levantar, se você mesmo não quer. Se você mesmo ainda não colocou no coração: eu vou sair dessa, eu vou mudar. E Deus vai fazer com que os que falam de mim percebam que eu não sou o que eles pensam que eu sou. Tenha convicção. Esteja certo do que você quer. Tome uma decisão. Porque segundo a tua decisão, a unção de Deus que é viva vai operar a tua purificação. Amém? Coloque-se de pé. Amém. Deus quer mudar o quadro, irmão. Aleluia. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Só saber que Deus é Deus não basta. Só saber que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus opera, não basta. Eu tenho que ter convicção disso. Eu tenho que querer, eu tenho que estar decidido. Se eu tocar, Jesus vai mudar. Se eu tocar, Jesus vai curar. Se eu tocar, Jesus vai me purificar. E o que era vergonha na minha vida, Deus vai me dar dupla honra. Amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, eu quero te pedir nesta noite: opera na vida dos teus filhos. Que essa convicção, Senhor, que estava no coração daquela mulher hemorrágica, que foi hemorrágica até aquele dia, porque daquele dia em diante, Senhor, ela não era mais conhecida mais pelo seu problema, mas pela solução que era Jesus, a mulher que foi curada da hemorragia. Deus, que assim seja na vida dos teus filhos. Que eles não sejam conhecidos pelo problema que enfrentaram, mas pela solução que tu trouxeste. Aqueles irmãos que passaram por isso, mas que Deus deu vitória. Aqueles irmãos que era tal coisa, mas agora, aleluia, foi restaurado por Deus. Pai, eu te peço nesta noite, abençoa de uma forma sobrenatural a tua igreja.
e que o teu nome na vida deles venha a ser glorificado, que eles não se conformem com a situação, mas que eles façam como aquela mulher, sair da zona de conforto ao encontro do seu milagre. Pois assim, ó Deus, nós oramos nesta noite e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Senhor da glória, essas vidas que estão, Senhor, enfermas e precisando, Senhor, de um milagre. Olha pela tia Edith, pelo tio Ailton, pela Marijane, Senhor da glória, pela Mary, Senhor, que estão precisando de um milagre na sua vida, na esfera, Senhor, da sua saúde. Deus, eu te peço nesta noite, opera um milagre, que a tua mão poderosa alcance, ó Deus, que a tua unção, ó Pai, que curou aquela mulher daquela hemorragia, venha operar de forma sobrenatural, regenerando, Senhor da glória, a estrutura dessas pessoas, e aonde tiver essas enfermidades, ó Deus da glória, grave, que venha a ser removida nessa noite, pelo poder que há no teu nome, porque tu tens, ó Deus, o poder de regenerar quem confia no teu nome. Glória a Deus, aleluia. Aonde o câncer se instalou, Senhor, tu tens o poder de remover, Senhor, as células cancerígenas e regenerar, Senhor, o lugar em que o câncer agiu, ó Pai. Tu tens o poder de transformar. Tu regeneraste Lázaro, que já tinha 4 dias, já estava em estado avançado de putrefação naquele sepulcro, já estava fedendo, como o Senhor, Marta falou, ele já fede, não tem como abrir aquele sepulcro, não tem como milagre acontecer, ele já fede. Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Por isso Deus opera, faz a tua obra, e que o milagre seja instantâneo para a glória de Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite, aleluia.